Como eu venho falando há algum tempo, eu tô nessas de variar um pouquinho o tipo de obra que eu falo aqui no canal. Dar umas pisadas fora do terror, horror, psicológico, e por puro acaso eu venho falando até que bastante de romance nesses últimos tempos. Principalmente uns meio duvidosos. Eu não sei até agora porque que tanta gente tá acostumada com gore e violência ficou com tanta repulsa de um anime sobre baba, mas enfim. Como eu não aprendo mesmo, hoje vos trago mais um desgosto pra conta. Vamos falar de Koito Uso. Koito Uso foi um anime lançado em 2017 pelo mesmo estúdio que... Não. Adaptado de um web mangá de Tsumugi Musawako, que tá aí pra mostrar que você não precisa saber o que tá fazendo pra viver daquilo. E que ficou conhecidinho na época e manteve até que por um tempo uma certa fama, por ser um anime meio... E eu não vou mentir, assim como eu gosto de Kuzu no Honkai, parêntese, é bem melhor do que esse aqui, eu apesar de tudo também gosto de Koito Uso. Mas, é claro, isso não muda o fato do quão questionável é essa bomba. E vocês já sabem, se é uma bomba, é lógico que eu vou trazer aqui. Vamos então dar início, começando pelo começo. Koito Uso se passa num Japão em que o índice de natalidade está num nível crítico de tão baixo, ou seja, hoje em dia. Por conta disso, na busca por evitar que o país colapsasse, o governo teve uma ideia genial: criar um sistema que investiga a vida das pessoas desde o nascimento e seleciona, quando elas completam 16 anos, um suposto par ideal para elas, imediatamente forçando a união com o objetivo de matrimônio. Que ideia fantástica! E é com esse background que o anime tem início, nos apresentando o nosso protagonista Yukari, um garoto que tá prestes a fazer 16 anos e não tá nem um pouco empolgado com a ideia de casar com alguém que não conhece. Isso, além do motivo principal, porque já tem uma pessoa que habita o seu coração, a sua colega de classe, Misaki. A Misaki é uma garota super popular e linda, que tem aquela personalidade radiante e confiável que todo mundo gosta e admira. Acontece que ela acabou de fazer 16 e tá prestes a receber o seu aviso. E como é improvável que o universo seja tão gentil ao ponto de uni-los, o menino Yukari decide se confessar pra garota antes que seja tarde. Na noite anterior ao seu aniversário, então, ele pede pra que ela o encontre depois da aula. Ela demora pra porra, mas aparece no meio da noite. Sim, ele espera ela por papo de umas 5 horas. Ao que o garoto reúne toda a coragem que tem e se declara pra menina. E diz que é apaixonado por ela desde criança, num dia em que ele emprestou uma borracha e ela agradeceu. Motivo foda, moleque. E contrariando as suas expectativas e as nossas também, porque esse cara é muito sem sal, ela diz que também gosta dele desde o mesmo dia. Mas daí eles nunca trocaram uma palavra sequer ao longo de 5 anos. Nesse momento, os dois se abraçam. Eles se beijam e fogem juntos pra viver felizes longe das garras do governo japonês. Até parece, né? Lógico que não. O relógio bate meia-noite, virando o dia do aniversário do Yukari, e instantaneamente ele recebe o aviso do governo. Que pressa do carai! Quando abre a mensagem, a parceira dele é a Misaki. Misaki-san. Do nada, o celular do moleque apaga, ao que uma dupla do governo do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, que nomezinho comprido, hein? Surge do absoluto nada, entregando pessoalmente o aviso oficial dele. E quando abre, tem o nome de outra garota. Ele pergunta nervoso sobre a mensagem que acabou de receber, mas a ruiva responde que deve ter sido um engano, que o aviso oficial é o impresso que eles entregaram. Eles então dão as costas e vão embora, deixando os dois desolados após o seu tão breve momento de felicidade. O episódio acaba e com ele temos estabelecida a situação inicial do anime, do casalzinho trágico que se ama há muito tempo, mas que nenhum dos cabaços teve culhão pra fazer coisa alguma até os 45 do segundo tempo, enfrentando a triste realidade de que não vai poder ficar junto porque a palavra do ministério é a lei. Mas pra poder entrar mais a fundo nisso, vamos primeiro conhecer o terceiro fator do triângulo da discórdia aqui. A pobre coitada que foi selecionada pra casar com esse saco de batata no lugar da maluca que tava disposta a fazer isso por vontade própria.
Dessa forma, no episódio seguinte, somos apresentados a dita Kuja, quando depois de ser praticamente arrastado para um primeiro encontro em família, o Yukari é colocado frente a frente com a Aririna, a sua futura esposa. E falar o nome Aririna no meio das frases é um saco. E a Aririna é uma garota mais introspectiva, ela tem um jeitinho meio pomposo, meio refinado, mas por mais que pareça um tanto nervosa com a situação, se mostra muito bem disposta a se envolver com Yukari. Apesar disso, o fato é que o primeiro encontro dos dois é quase que um desastre, porque o maluco deprimido de não poder ficar com a Misaki acaba nem prestando atenção na outra, deixando ela bastante ofendida. Mas ao perceber o que fez, ele vai logo atrás dela e se desculpa pela atitude, contando sobre a sua situação, o que termina sendo bom uma vez que a garota se compadece com a história dos dois, resultando numa aproximação inicial deles. Aproximação essa a partir da qual o anime começaria a tecer pra valer a sua trama. O lance é que, mais do que só se compadecer com o romance trágico dos pombinhos, a minha mana Aririna, uma vez esposa prometida do Yukari, decide se envolver nisso, com o intuito de ajudar eles. Acontece que depois do cara receber o aviso oficial, a Misaki meio que voltou atrás na declaração de amor, e isso deixou ele confuso de se ela realmente gostava dele. Porque ele é burro, é óbvio que ela voltou atrás por causa da situação toda. De qualquer forma, a Aririna então decide se aproximar da Misaki pra entender melhor a garota. E, pô, ela é super transparente, ela já chega, fala que é a esposa designada do cara, que não sente nada por ele, que sabe da história dos dois, no que as duas viram amigas bem rápido, algo que inclusive alegra muito a Aririna, uma vez que ela não tem amigo nenhum, coisa que a gente descobre que é literalmente só porque todo mundo que se aproxima dela, ela fala não, obrigada, não quero amizade, e depois fica choramingando que é solitária. Lembrei de alguém aqui. A partir então dessa aproximação das duas, uma dinâmica se forma entre elas e o Yukari, uma vez que a Aririna e ele não se gostam no primeiro momento, e apesar de não detestar a ideia de se casar com o garoto, a menina acha muito mais válido que ele fique com a pessoa que gosta de verdade. Justo. Dessa forma, ela tenta incentivar os dois a manterem esse laço enquanto buscam uma forma de contornar a lei do sistema de casamentos. Claro, óbvio que não é tudo bonitinho e feliz e mar de flores. Para surpresa de zero pessoas, quanto mais a garota se envolve na relação dos dois, incentiva ele, se envolve com Yukari e ainda por cima tem momentos a sós com ele, incentivados tanto pela família de ambos quanto pelos supervisores do ministério, a duplinha de antes, não só ela começa a gostar do garoto, como ele também dela. E dá lógica, quanto mais os dois se aproximam e desenvolvem sentimentos afetuosos um pelo outro, mais estreito fica o laço do trio. O nome do anime é Amor e Mentiras por um motivo, afinal, né? Mas o curioso aqui é que os personagens estão sempre mentindo em prol dos outros, e não de si mesmos. Então o tempo inteiro é um personagem metendo um louco, arrumando uma desculpa ou dando um jeito de se afastar da pessoa que realmente gosta só pra outra poder ficar com ela. É o caso da Misaki já desde o início, da Aririna conforme vai se apaixonando pelo Yukari e também de um outro personagem. Fora do seu triângulo amoroso, acreditem ou não, o protagonista tem amigos, dentre os quais o Yuzuki. O Yuzuki é um carinha meio na dele, do tipo que sorri de vez em nunca, e mais do que isso, do tipo que guarda um pequeno grande segredo do amigo. Ele é apaixonado pelo Yukari. Sim, esse é um daqueles animes que parece que quanto mais foda-se o protagonista, maior é o harém dele. E é aí que vem à tona uma outra questão do BO gigantesco que todo esse lance de sistema de casamento gera. Porque não só as pessoas são forçadas a se relacionar desde muito cedo com pessoas que elas nunca nem viram na vida, já com a obrigatoriedade de construir um relacionamento amoroso, e tem palestras sobre sexo e são colocadas em situação que incentiva contato mais e mais íntimo sem dar a mínima pra vontade delas. Caralho, perdi o fôlego aqui. Como esse sistema, como eu já disse, visa o aumento da natalidade. Então ele divide a população em gênero biológico e designa sempre um garoto e uma garota pra se relacionarem. E assim, o próprio anime implica que não é literalmente obrigatório que as pessoas selecionadas sigam o que foi designado. Você pode rejeitar o seu par, você só vai ser ostracizado pelas pessoas e ter a sua vida acadêmica e profissional dificultada ao máximo possível pelo tal do ministério, sabe? Coisa boba. Ou seja, o que os filhinhos da puta engravatados do alto escalão fazem é uma chantagem de se não quer a vida que a gente tá te empurrando, de boa, você só vai viver na miséria. Então o povo todo é forçado a aceitar essa merda do caralho, que por si só já é super maldito, mas ainda mais do que isso, que quem não é cis ou hétero toma no cozinho com
com vontade. Ah, porque eu sou gay, lésbica, assexual, trans, sem problemas. Você só não vai conseguir emprego, faculdade boa, nem nenhuma oportunidade no futuro. Vai vender areia na praia e viver de água do mar. Boa sorte. E o pior é que, como a gente vê, esse sistema até implementado já faz um tempo. Então não é um bagulho simples de pular fora. Tanto que ao longo do anime inteiro a gente vê tanto pessoas que são super apoiadoras dele, como os pais do protagonista, quanto pessoas que mesmo contra se conformam, como é o caso do Yuzuki, da Aririna no começo e da própria dupla do Ministério, que tinha um romance na época da escola e depois se fudeu. No caso, o Grisalho se fudeu. A mina conseguiu superar, mas ele ficou lá arrependido a vida toda. Parabéns, meu caro. E vamos lá, toda essa trama é interessante e tal. O drama do triozinho, do Yuzuki, do Grisalho do Ministério e todo esse desenrolar em volta dessa realidade cruel que obriga os adolescentes a se vincular a alguém que eles não conhecem e incentiva contatos íntimos com pouquíssimo tempo de adaptação. É tudo bem curioso e abre muito espaço para uma abordagem que nos coloca no lugar dos personagens e nos faz sofrer com essas inseguranças e incertezas deles. Ainda mais conforme o que antes era bilateral, era um amor mútuo da Misaki do Yukari, é impactado mais e mais por uma terceira pessoa, conforme a Aririna se apaixona pelo garoto e ele também por ela. É uma trama legal, é uma proposta bem interessante. O problema é que Koito Uso é bem... Como é que eu posso dizer? É ruim. É bem ruim. Primeiro de tudo, o Yukari. Animes do gênero e o seu mau hábito de fazer protagonista sem densidade nenhuma. Eu não vou ser maldoso e dizer que o menino tem um carisma negativo, mas não tá muito longe não. Pô, se o seu anime é um harém, 3 bonecos acho que já configura harém. E a cada novo personagem que se interessa por ele, o espectador se questiona de como que uma pessoa gostaria de alguém tão sem graça. Você talvez esteja no caminho certo. A maioria dos haréns são assim. Koito Uso é o tipo de anime que muitas vezes parece que tá tentando te irritar com o modo de agir dos personagens. E eu sei que adolescente é uma porra, faz merda o tempo todo, mas o modus operandi dos bonecos desse negócio é muito burro, ou pelo menos imbecil. É os dois malucos que se gostam desde a infância e passa 5 anos sem mal trocar uma palavra. É a menina que sabe que tem que casar com um cara tentando juntar ele com a outra antes mesmo de saber se dá ruim ou não. É o grisalho que é apaixonado pela outra desde a adolescência, não teve culhão de ficar junto dela na época, cresceu em arrependimento e ainda fez questão de arrumar um trabalho do lado da mina só pra ficar alimentando o próprio sofrimento diariamente no serviço. Porra, é foda. Esse nem é adolescente, mas pô, fica difícil, sabe? E não bastasse a abordagem desse treco ser duvidosa que só, desperdiçando o que é um contexto até que interessante de se trabalhar, com personagens bem medianos que vira e mexe e tomam as mais questionáveis e estúpidas atitudes só pra testar a paciência do espectador. Koito Uso ainda caiu na maldição da adaptação de um mangá em lançamento, que não tem final. Spoilers do fim do anime se você se importa. Para o vídeo por aqui se não quiser levar pirocar, que isso. Nossa, nada a ver. Mais pra frente do anime a gente conhece essa menina grisalha que é de outra escola, mas é super amiga da Misaki. E essa personagem é muito qualquer coisa, ela é a neta da pessoa que criou o sistema de casamento, mas isso não tem importância nenhuma pro anime. Mas ela vem pra instigar o triozinho, porque ela diz que o Yukari é o par ideal da Misaki, mas ao mesmo tempo que não quer que eles fiquem juntos por causa de todo o BO que daria. E meio a isso, porém, a Aririna descobre um jeito de burlar a situação, descobrindo que se ela e o Yukari fingirem que não estão se dando bem, que se odeiam, o Ministério vai analisar e acabar optando por separar os dois e designar um novo par para ambos. E assim, talvez o moleque possa ser designado para Misaki. Na verdade eu me enganei, a própria Aririna fala que uma vez separados não tem uma nova designação pros dois, então eles realmente podem escolher um novo parceiro sem aquelas punições todas. Então o plano na real é até que bem sólido, eles só teriam que fazer isso e convencer a Misaki a fazer o mesmo quando chegasse a vez dela de ser designada pra alguém. E tá aí uma solução pros bonecos LGBT do anime. Porém, a essa altura ele e a Aririka já estavam se gostando muito, então nenhum dos dois nem tenta fazer isso de verdade. E depois de 1 ou 2 episódios fillers de uma peça de teatro da escola que só serve pra gente ver o Yusuke vestido de mulher, então vale a pena, o anime acaba meio de qualquer jeito com a Misaki e a Aririna pousando de noivas pra uma revista e o Yukari chegando pra ver elas depois de perceber que a essa altura já ama as duas igualmente. E é isso, não tem conclusão, não tem nada. Se fosse seguir a lógica, os 3 fugiam e emitiam um trisal, mas eu não acho que isso aconteça no mangá. O anime acaba e é aquilo, tá longe de ser a coisa mais pavorosa do mundo, só comparar com o School Days da vida, mas
Koitou Sou acaba sendo um anime bem decepcionante. Eu falei que eu gosto porque eu tenho esse apreço por obras que tratam de relações que estão condenadas desde o início e histórias com um clima mais melancólico, como foi o Kuzu no Honkai, mas eu jamais botaria a mão no fogo por esse anime, ele é bem mais ou menos. Poderia ter sido algo super dramático e maduro, mas no fim acabou sendo só bobeirinha e tristezinha moderada. Eu ainda gosto, eu tenho curiosidade de como essa história acaba no mangá, eu não sei se qualquer um de vocês também teria, se tiver comenta aí que talvez eu traga, mas é meio que isso, fica por isso mesmo. No mais, um adendo importantíssimo, a música de abertura desse anime é muito boa, eu gosto muito da melodia, da letra, o visual da abertura em si é meio mais ou menos, mas a música me pega bastante, eu recomendo ouvir. Mas e você, o que você achou do anime, do vídeo? Você já conhecia Koitou Sou? Já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar mais dia com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Kaomito 10, Dominique Brito, Laricinha, Maria Joneia e Dominique Saleiro, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Porto Fraga, Artemis Diana, Arthur Rocha, Tainara Fiuza, Koji, João Victor Cruz Vieira e Crio. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando